Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. A minha intenção com este vídeo é traçar um comparativo entre o Catecismo Maior de São Pio X, que aparece em português nessa edição, da Permanência, Catecismo Maior de São Pio X, publicado originalmente como Compêndio da Doutrina Cristã, em italiano, no ano de 1905, para toda a Diocese e Província Eclesiástica de Roma, com o Catecismo da Doutrina Cristã. Este eu não tenho, no momento, um exemplar físico. Eu sei que há uma edição em português pelas Escravas de Maria, não sei também de sua disponibilidade, mas sei que ele foi publicado originalmente em 1912, também por São Pio X, como um substituto deste catecismo aqui. Esta é uma informação que já adianto e que muitas pessoas não sabem. O que nós conhecemos hoje como Catecismo Maior de São Pio X foi um catecismo utilizado alguns anos antes por algumas grandes províncias eclesiásticas da Itália, e que São Pio X, então, no seu esforço catequético, logo no começo do seu pontificado, resolveu adotar também para Roma e manifestou o desejo que também fosse adotado por todos os bispos da Itália. Esse é um esforço, dentre outros, que ele fez, como, por exemplo, a publicação da encíclica Acerbo Nimis, e também o grande incentivo que ele deu a escolas de religião e a congressos catequéticos. Além de ser o Papa da luta contra o modernismo, o Papa da Eucaristia, São Pio X também foi, sem dúvida, o Papa da catequese. E assim, ele promoveu este catecismo, mas tem uma parte da história que as pessoas pouco sabem. É que em 1912, ele substituiu esse catecismo por um catecismo mais reduzido em tamanho, porém mais preciso, exato, correto em linguagem. E isto não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio São Pio X em sua carta ao Vigário de Roma, na qual ele estabelece o catecismo de 1912 no lugar deste catecismo de 1905. Os argumentos que ele dá certamente são a brevidade, mas não se limita a isso. Ele também vai falar que, apesar de ser mais breve, ele também tem mais exatas, explicadas e acentuadas as verdades que hoje são mais combatidas, mal compreendidas e esquecidas. É isto que ele coloca. E assim ele faz votos para que todos, ao menos na Itália, adotem a este catecismo de 1912. E assim proíbe o uso na Diocese e Província Eclesiástica de Roma de qualquer outro catecismo, o que inclui seguramente o catecismo de 1905, que desde então não foi mais utilizado, e no seu lugar foi utilizado o catecismo da doutrina cristã de 1912. Por que, de repente, eu resolvi falar sobre isto aqui? Porque em alguns pontos de divergência entre o Catecismo Maior de São Pio X e o Catecismo da Doutrina Cristã de 1912, nós realmente tocamos em alguns pontos que para nós hoje são muito sensíveis, muito fundamentais. Quais sejam a infalibilidade papal, a forma do sacramento da Eucaristia e também a questão dos infiéis, que vai tocar indiretamente na questão do ecumenismo. Então, são esses três pontos: infalibilidade, missa, o sacramento, a forma do sacramento da Eucaristia e a questão do ecumenismo, dos infiéis, é o que me faz, então, erguer a voz e colocar as coisas no seu devido contexto histórico e também, claro, nas suas devidas proporções. Porque existe uma diferença real de peso em doutrina entre este catecismo maior de São Pio X, que não foi escrito por São Pio X,
que também não foi revisto diretamente por São Pio X, foi feito apenas leves retoques sobre um catecismo que já era utilizado pelos bispos, alguns bispos da Itália, e que se baseava, sua parte central, em um catecismo publicado em 1765 pelo bispo de Mondovì, chamado Monsenhor Michele Cassati. Então, este catecismo maior de São Pio X, ele foi publicado por São Pio X, aprovado por São Pio X durante 7 anos, mas não foi examinado por São Pio X, ao menos que nós saibamos. O que nós sabemos, pelas próprias palavras de São Pio X, é que ele mesmo examinou o Catecismo da Doutrina Cristã de 1912 e que ele submeteu ao exame dos bispos da Itália e que pediu que eles dessem o seu parecer em geral se aprovavam ou não. Afirma São Pio X que a quase unanimidade aprovou e que, em particular, observassem aquilo que pudesse ser melhorado nesse texto. E tudo isto foi levado em conta, então, estas preciosas observações dos bispos, e assim se produziu o Catecismo da Doutrina Cristã de 1912, que, portanto, indiscutivelmente goza de mais autoridade e precisão teológica que o Catecismo Maior de São Pio X. E isto que você pode aprender, irá aprender nesse vídeo, com uma simples comparação, você também vai aprender, se for o caso, por exemplo, se você tiver que preparar lições de catecismo, como foi o nosso caso, nos foi pedido para preparar lições de catecismo, então você vai comparando os catecismos. Você tem o Catecismo Maior de São Pio X, aí você toma também o Catecismo Romano aqui, Concílio de Trento, aí você toma o Catecismo de São Roberto Bellarmino, você toma o Catecismo do Padre de Harbi, do Padre Gomes, de Abbé Guillois, de Monsenhor Colli, etc, etc. Você vai analisando os catecismos para tentar, então, produzir uma boa lição de catecismo, um estudo também mais aprofundado, tomar um exemplo de um, tomar uma explicação de outro, etc. E nisso você vai notando alguma discrepância, alguma inexatidão da parte do Catecismo Maior de São Pio X. Isso eu percebi na prática e também nas controvérsias, porque sempre vinha lá o tradicionalista e dizia: olha, a missa nova é válida porque o Catecismo Maior de São Pio X está dizendo que simplesmente isto é o meu corpo, este é o meu sangue, é o suficiente para a forma do sacramento da Eucaristia. Logo, missa nova é válida. Ela é ilícita, vão dizer eles com fundamentos ilícitos, mas bem, eles vão dizer isso, que é ilícita, ok, concordo, mas é válida, porque o Catecismo Maior de São Pio X, que na verdade tem como título real Compêndio da Doutrina Cristã de 1905, disse isto. E o que dizer então da questão da infalibilidade? É dali, não de outro lugar. Eu acho muito difícil essas pessoas terem aprendido isso em algum manual de teologia ou então em alguma encíclica papal. Eles não acharam isto nesses documentos, porque não há. Porque os documentos papais e os manuais de teologia pré-Vaticano II ensinam algo diferente do que aparece aqui, de uma maneira um tanto equívoca e confusa, nesse Catecismo Maior de São Pio X. E assim também para a questão do ecumenismo, dos infiéis, etc., como nós vamos ver aqui já com esta comparação rápida que nós vamos fazer. Eu não irei tecer comentários. Eu gostaria que você fizesse sua própria reflexão a partir da leitura que eu vou fazer do texto. Tá? Eu estou usando para o Catecismo de 1905 o texto da permanência. A numeração eu tomo a do italiano, e quando é necessário para uma questão de esclarecimento, eu cito também a letra, o italiano. Sempre o italiano, que é o original. Mas nos baseamos nisso aqui, e no tocante ao outro, como eu não tenho aqui em casa no momento, eu tinha até o Catecismo das Escravas de Maria, mas acabou que eu acho que ficou no Seminário São José. Tudo bem, não tem problema. Então eu uso uma edição digital italiana dele. Tá? E assim, com base nisso, eu conheço o catecismo, eu sei que essa é uma cópia fiel, está tudo certo. Então aí nós vamos fazer estes paralelos, tá, entre os dois. Tá? Isto é importante, isto vai ajudá-lo a ter mais esclarecimento. Nota, esse Catecismo Maior de São Pio X ajudou já muitos católicos tradicionais. Ele é muito bom.
muito positivo. Tem aqui realmente uma suma da doutrina da Igreja Católica. Tá? E é justo, então, louvar a iniciativa de Dom Antônio de Castro Maia de publicá-lo em 1976 e da editora Permanência de reimprimi-lo. Contudo, nós deveríamos, com base no que nós sabemos hoje, fazer alguma reflexão. Por quê? Querendo ou não, esse Catecismo Maior de São Pio X, ele foi realmente proibido de ser usado na Diocese de Roma. E foi substituído realmente pelo Catecismo, que podem chamar de menor, mas que na verdade é o Catecismo da Doutrina Cristã, um substituto deste aqui. E nós deveríamos suspeitar do fato de que na França a edição do Catecismo aconteceu em 1906 por uma diocese, em 1907, ou seja, ainda dentro desse tempo em que ele ainda estava em voga, em uso, e que depois ele só seria publicado 60 anos mais tarde, em 1967, pela revista Itinéraire, que é uma revista de viés tradicionalista, dirigida por Jean Madiran, que tinha laços muito próximos com Monsieur Lefebvre e com a Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eu não sei exatamente quem influenciou quem. Eu não sei se aconteceu que o Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior de São Pio X, influenciou o pessoal do movimento tradicionalista nas suas origens, e isto fez com que eles tivessem essas ideias confusas que eles têm sobre infalibilidade e sobre sobre a missa nova, sobre a forma do sacramento da Eucaristia, ou se é o contrário, por eles encontrarem uma linguagem que favorecesse as suas teorias um tanto equivocadas, eles, dentre os vários catecismos que havia, inclusive o de 1912, eles preferiram esse aqui. Não sei a razão, mas agora você vai ver por si mesmo a diferença que há entre um e outro. Vamos para a nossa análise. Vamos começar então. Catecismo Maior de São Pio X, de 1905, também conhecido como Compêndio da Doutrina Cristã. No número 199 da edição em italiano, que não coincide com o número da edição brasileira, que é 198, um número a menos. Normalmente é assim, a edição brasileira ela tem uma diferença de um número a mais ou um número a menos que o da edição italiana. Então eu vou dizer aqui o da edição italiana e em seguida já o da edição da Permanência, que é o que eu tenho aqui em casa. Então, quando o Papa é infalível? Esta é a questão. Olhe só a resposta que é dada a esta pergunta 198. O Papa é infalível só quando? No italiano está allora soltanto, na sua qualidade de pastor e mestre de todos os cristãos, em virtude de sua suprema autoridade apostólica, define uma doutrina relativa à fé e aos costumes, que deve ser seguida por toda a Igreja. E continua no número 200 da edição italiana, 199 da edição portuguesa. Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, que pecado cometeria? Quem não acreditasse nas definições solenes do Papa, alle definizioni solenni del Papa, ou ainda só duvidasse delas, pecaria contra a fé, e se obstinasse nesta incredulidade, já não seria católico, mas herege. Sem tecer mais comentários, o que esta parte do Catecismo de São Pio X, de 1905, dá a entender? Dá a entender que o Papa é infalível só quando usa sua suprema autoridade, quando fala de acordo com aquelas condições vaticanas, quando ele, por exemplo, proclama um dogma, fala-se até em definições solenes. Então o Papa somente é infalível e obriga quando ele faz uma definição solene. É isto que dá a entender este catecismo. E isto é bastante peculiar, porque você não vai encontrar isso nos documentos do Magistério da Igreja, você não vai encontrar isso nos manuais de teologia. Tá? Isto é um equívoco. Isto é um equívoco. Reduzir a infalibilidade do Papa às definições solenes e também ignorar a infalibilidade do Papa
no magistério ordinário universal, quando ele estabelece leis disciplinares universais, e em algumas outras ocasiões também, um reducionismo é um equívoco. E se você quer entender como isso foi também entendido por São Pio X como um equívoco, basta você olhar o Catecismo de 1912, onde nós vemos uma correção desta imprecisão do Catecismo Maior de São Pio X. No número 116, nós lemos o seguinte, no Catecismo da Doutrina Cristã de 1912. O Papa, sozinho, pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus? Resposta. O Papa sozinho não pode errar ao ensinar-nos as verdades reveladas por Deus, ou seja, é infalível como a Igreja. Non può errare nel insegnarci le verità rivelate da Dio, ossia è infalibile come la Chiesa. Quando, como pastor e mestre de todos os cristãos, define doutrinas relativas à fé e aos costumes. Note como o escopo aqui vai além das definições solenes. Não se fala aqui no exercício da suprema autoridade, mas apenas do Papa como pastor e mestre de todos os cristãos, tratando sobre fé e moral. Aqui se usa o termo define, que quer dizer tanto aprovar alguma doutrina ou reprovar alguma doutrina, ensinar ou condenar. Então isso é a ideia do definir. E, portanto, aumenta-se muito o escopo da infalibilidade papal. Na verdade, o próprio objeto da infalibilidade papal que é colocado com toda clareza, enquanto que há um reducionismo no Catecismo Maior. E nós vamos encontrar o mesmo problema também em outros dois lugares, ao menos, quando nós formos olhar para a questão dos infiéis e da forma do sacramento da Eucaristia. No Catecismo de 1905, no número 226 da edição italiana e 225 da edição portuguesa, faz-se a seguinte pergunta: quem são os infiéis? Note a resposta. Disse assim: os infiéis são aqueles que não foram batizados e não creem em Jesus Cristo, seja porque creem e adoram falsas divindades, como os idólatras, seja porque, embora admitam o único Deus verdadeiro, pure ammettendo l'unico vero Dio, embora admitam o único Deus verdadeiro, não creem em Cristo Messias, nem como vindo na pessoa de Jesus Cristo, nem como havendo de vir ainda. Tais são os maometanos e outros semelhantes. Tali sono i maometani ed altri somiglianti. Compare o que está dito aqui, que eles creem no único Deus verdadeiro, com o que nós vamos encontrar no número 81 ou 80, 92 ou 91 e 93 ou 92, respectivamente da edição italiana e edição portuguesa, nos quais Jesus Cristo é identificado como o verdadeiro Deus. Então aqui realmente nós temos mais uma ambiguidade. E aí você coloca isso num catecismo para crianças, como era o caso do Catecismo de 1905, e para você poder explicar para a pessoa essa questão, então, que os muçulmanos, em um certo sentido filosófico que nós podemos aduzir, adoram o verdadeiro Deus, mas que não é no sentido do verdadeiro Deus que nós cristãos entendemos, que é a Santíssima Trindade, que é nosso Senhor Jesus Cristo, etc, 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 é uma confusão, é uma complicação. Então, assim, quando eu digo que isso aqui é mais impreciso, isso é evidente, entende? Tão evidente que 7 anos depois São Pio X substituiu o texto por um mais exato, compreende? E você quer ver como é mais exato, como não entra nessa complicação, como não faz alusão a esse ponto que pode gerar controvérsia e dificuldade. Então, basta você ler ali a parte referente a quem são os infiéis no Catecismo da Doutrina Cristã de 1912, onde no número 125 se responde o seguinte: os infiéis são os não batizados que não creem de nenhum modo no Salvador prometido, que não credono in alcun modo nel Salvatore promesso, isto é, no Messias ou Cristo, como os idólatras e os maometanos. Então,
Então aqui você vê que está tudo muito mais claro. Não se fala que embora admitam o verdadeiro Deus. Não se fala nisso. Não está se falando de teodiceia, que aí é um tema, imagina, que vai confundir realmente. Está se falando de doutrina cristã e aqui o verdadeiro Deus é Cristo somente. Nós não vamos ficar entrando em sutilezas, em complicações e até dando ensejo a pessoas mal informadas, mal instruídas, ficarem agora tirando daí um argumento pelo ecumenismo. Olha só, os muçulmanos são nossos irmãos, também adoram, admitem o verdadeiro Deus. Não vamos ficar usando esse tipo de argumento que os próprios modernistas gostam muito de usar. Então, por isso, nesse mérito, tá, nós temos que reconhecer, aqui existe uma imprecisão, em outros catecismos nós não vamos encontrar este problema, sobretudo no catecismo que o substituiu em 1912. Para terminar, vamos para a questão, talvez a mais impressionante, surpreendente de todas, que é a que diz respeito à forma do sacramento da Eucaristia. Existe uma divergência, sim, evidente, entre o Catecismo de 1905 e o Catecismo de 1912, e que muda completamente o que você poderia pensar a respeito da validade da missa nova. Então, por isso que é um ponto muito candente, muito importante de nós tratarmos aqui. No número 600 ou 598, se você estiver utilizando essa edição aqui, você vai encontrar a seguinte pergunta: qual é a forma do sacramento da Eucaristia? E a resposta é bastante sucinta. Se diz assim: a forma do sacramento da Eucaristia são as palavras usadas por Jesus Cristo. Isto é, o meu corpo, este é o meu sangue. Consiste nelle parole usate da Gesù Cristo. Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue. Então, simples aquilo que os padres dizem até na missa nova. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Termos assim. Então, aparentemente, de acordo com o Catecismo Maior de São Pio X, e quanta gente já me falou isso, então a missa nova é válida, porque essas partes, pelo menos, eles não mudaram. Muito bem. Porém, lembre-se do que eu falei, contextualizando historicamente, e mostrando que existia realmente alguma imprecisão aqui, que depois foi examinado por São Pio X, pelos bispos da Itália, e que isso foi retificado. E de fato foi. Eis então o que aparece no número 318 do Catecismo de 1912. Qual é a forma da Eucaristia? E a resposta vai surpreender você. A forma da Eucaristia são as palavras de Jesus Cristo. Este é o meu corpo. Este é o cálice do meu sangue, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Questo è il corpo mio, questo è il calice del sangue mio, sparso per voi e per molti a remissione dei peccati. Por vós e por muitos. Aqui se deixa claro, a omissão do por muitos é um defeito na forma do sacramento da Eucaristia e, portanto, nas missas novas em português e em vários outros lugares em que se fala por vós e por todos. A Eucaristia não é confeccionada. Não há ali realmente a realização do sacrifício e do sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque não se usa uma palavra essencial da forma. Então, este por muitos não está ali, e se usa por todos. Portanto, veja aí já a grande diferença. Isto aqui ele reduz a infalibilidade, reduz a questão da forma do sacramento da Eucaristia de uma maneira indevida. E por isso nós precisamos advertir sobre isso, mostrar também como que o texto de 1912 é mais claro, não só mais breve, como realmente aparece como argumento. Eles dizem, olha, esse aqui é maior. Não, mas tamanho realmente não é documento. São Pio X deixa claro, não só ele é bom, o de 1912, pela brevidade, mas também porque aquelas verdades, diz ele, que são mais atacadas, mal compreendidas ou esquecidas, estão ali mais explicadas e acentuadas. E é este o caso da forma do sacramento da Eucaristia, que está mais explicada e acentuada. Porque se você pega qualquer outro catecismo, São Roberto Bellarmino, por exemplo, que eu traduzi
e publiquei. Em breve vou enviar aí para todo o Brasil a primeira remessa de exemplares, se Deus quiser, aí em 1º de abril. Pretendo já fazer o envio da primeira remessa do Catecismo de São Roberto Bellarmino, Doutrina Cristã. Na verdade, são 2 catecismos que nós traduzimos e publicamos. Se você vai lá e vê o que ele fala sobre a forma do sacramento da Eucaristia, são as palavras que diz o sacerdote. As palavras do sacerdote. As palavras da consagração. Entende? Então, fica... É claro que é colocado de uma maneira simples, mas não tem equívoco aí. Não tem erro. É a mesma coisa que vai dizer o Catecismo Romano. É a mesma coisa que vai dizer São Tomás. É a mesma coisa que vai dizer as próprias rubricas do Missal de São Pio V, na parte sobre os defeitos, o de defectibus, que pode haver no sacramento. Então, um dos defeitos da forma é justamente omitir o pro multis, né? Por vós e por muitos. Então, isto é claro. Agora, aqui há uma imprecisão. E é por isso que eu fiz esse vídeo. Espero que você tenha aproveitado bem, que isso tenha esclarecido. Novamente, não quero aqui que isso seja em detrimento dos esforços para a divulgação de materiais católicos. Eu realmente acho que aqui, sobretudo, a parte que faz um resumo da religião também, não é? Enfim, é muito aproveitável, tem muita coisa boa aqui neste catecismo, porém nós precisamos chamar a atenção para que isso aqui não pode ser usado como um cavalo de batalha contra a doutrina católica, sobre a infalibilidade do Papa, sobre a Santa Missa, a missa de sempre, né, tentando favorecer de alguma maneira essa missa bastarda, essa missa nova não só ilícita como inválida, e também até um certo ecumenismo que reconhece que os muçulmanos admitem, adoram o verdadeiro Deus, ao contrário dos idólatras que adoram falsas divindades, etc. Não, vamos ser retos, vamos ser corretos na nossa abordagem. Tá? Então, a cada um o seu, vamos ser justos. Então, este Catecismo Maior de São Pio X teve o seu tempo e tem seus méritos intrínsecos, sem dúvida, mas é verdade também que, na mente do próprio Papa São Pio X, que o aprovou, ele teria de ser substituído, tá, na formação das crianças, na formação até dos adultos, que ele vai recomendar para a formação dos adultos também o Catecismo de 1912, certo? E se você analisar que esse foi um catecismo usado por 7 anos, entende? Enquanto que o Catecismo da doutrina cristã foi usado por ali por baixo, né, uns 50 anos na Itália, em toda a Itália. E se você considera também o nosso catecismo que nós publicamos, de doutrina cristã, foi usado por quase 300 anos, com louvores de vários romanos pontífices, então você vai entender que existem proporções, existem diferenças de proporção. E aí você precisa, numa controvérsia, saber ceder e saber reconhecer. Existem limites, existem diferentes níveis de autoridade, e nesse caso, tanto sobre a questão da infalibilidade papal, quanto também sobre a questão da forma da Eucaristia, nós precisamos reconhecer que o Catecismo Maior de São Pio X, ele deixa a desejar nesses pontos, e nós precisamos então nos valer de outros catecismos, documentos da Igreja, etc, etc. Tudo bem? Então é isso. Penso que a nossa meta aqui está cumprida. Escrevi também um artigo explicando toda essa questão que você pode consultar na descrição e foi publicado no site controversiacatólica.com. Muito obrigado por sua atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.